Mais um Elas Falam Tudo no Ar e hoje vamos receber uma médica muito renomada no mercado que vem recuperando a vitalidade da mulherada do Rio de Janeiro. Seja bem-vinda, Patrícia Magier. Oi, Elaine, que prazer estar aqui com você. Obrigado pelas palavras, pelo carinho. E realmente a gente falar de saúde da mulher hoje é um tema extremamente importante, né? Então, Isso vamos aí. lá, vamos bater papo. Patrícia, primeiramente, sinta-se à vontade e muito obrigada aqui estar conosco. E para começar, você poderia contar um pouquinho sobre a sua origem, onde você nasceu? Então, eu sou carioca, Rio de Janeiro, nasci em 1967, tenho 56 anos, então eu falo com muita propriedade da saúde da mulher, que hoje eu sou essa mulher também, que tenho 35 anos de formada, então eu vim crescendo junto com as minhas pacientes e hoje o que eu mais falo, meu nicho maior é mulher 40 a mais, então eu passei por isso, então eu consigo me colocar no lugar de vocês, mulheres, quando tem essas queixas que estão acontecendo com a idade. Então, é minha paixão realmente a medicina e cuidar da saúde da mulher. E desde a infância, desde pequenininha, você falava que ia ser médica? Ou você tinha alguma dúvida da profissão? Não, desde a infância. Eu acho que a medicina me escolheu. Assim, eu sempre quis ser médica, mas eu sempre quis ser pediatra. Pediatra. Então, tem alguém da família médico? Ninguém médico, ninguém pediatra. Na verdade, até engraçado. Na verdade, eu me inspirei... Eu sempre quis ser médica. E quando eu estava assistindo, bem pequena, 8, 9 anos, uma novela, que era um papel de uma pediatra na novela das 8, eu falei, eu quero ser essa médica, igual a ela. Alguma coisa nela tocou em mim. E eu cismei que queria ser pediatra. Então, eu fui fazendo toda a minha formação, entrei na faculdade para ser pediatra, passamos por várias outras especialidades. E aí, quando, lá na frente do internato, uma colega minha, que a gente estava já na escola junta, ela falou, não, toda pediatra tem que aprender a fazer parto, que a gente vai cuidar do recém-nascido, vamos ter que fazer um estágio na maternidade. E aí a gente foi junta, no primeiro parto que a gente foi assistir, ela saiu correndo atrás do neném e eu fiquei. Eu falei, eu quero ver o parto até o final. E aí ela falou, a gente não vai fazer obstetrícia, vamos lá com o neném. Aí foi aí que eu comecei a me apaixonar pela obstetrícia e através da obstetrícia depois eu fui para a ginecologia. Caramba, então tu rodou ali nesse meio Mas você chegou a fazer parto também? Muito. Ou só assistiu? Nossa, tenho mais de 10 mil partos na minha conta de obstetra. Eu fiz parto muitos anos. Depois desse estágio na maternidade, eu fui fazer estágio na pediatria. Eu falei, não, a vida inteira, como assim eu vou desistir assim da pediatria só porque eu gostei da obstetrícia? E aí eu me lembro que eu fiz SUSEP, na época era um plantão que a gente fazia, que era no Souza Aguiar, e eu odiei a emergência de pediatria do Souza Aguiar. E da pediatria mesmo, aquela coisa de mãe, criança sofrendo. Aí eu realmente desisti da pediatria e aí decidi ficar com a obstetrícia e ginecologia. E quando eu aprendi ginecologia na faculdade, eu me apaixonei mesmo. Aí eu tinha certeza que não era pediatria mais. E durante muitos anos, assim, minha grande paixão era a obstetrícia. Fiz muito parto, mas a vida do obstetra é uma vida que realmente chega um determinado momento, você tem um determinado volume, chegou uma época que eu não tinha mais vida. Hoje você é reconhecida por seu trabalho voltado à saúde da mulher, especialmente durante a menopausa. Em que momento você percebeu que queria focar a sua prática médica nesse tema tão importante que é falado nos dias atuais? No momento em que eu percebi que as mulheres poderiam ser muito bem tratadas, quando a gente começa a estudar e a medicina evoluiu e houve um gap muito grande nesse tema por conta de um trabalho que foi feito há 20 anos atrás sobre reposição hormonal que dava câncer e durante muitos anos as mulheres ficaram sem tratamento e a medicina evoluiu e a gente quando começa a estudar e que se atualiza e vendo que aquela verdade de 20 anos atrás não é mais a verdade de agora. Então, durante muito tempo, muitas mulheres ficaram sem tratamento e vivendo com uma qualidade de vida muito ruim. Eu falei, não, eu vou ser uma voz que vai levar ciência e que vai desmistificar o tabu. E se durante muitos anos se associou menopausa a tá velha, envelhecimento, a etarismo, então não se falava, então muitas mulheres tinham vergonha de falar tudo que elas estavam sofrendo, que estavam na menopausa. Até porque eu tenho amigas de 40 anos que já entraram na menopausa. Então não significa que precoce, depende. Exato. E a gente sabe, até pela maternidade que foi a mais adiada, as mulheres estão tendo filho mais velha, então usam pílula anticoncepcional durante mais tempo. Então isso também gera uma falência ovariana mais precoce. Então no momento que eu percebi que uma geração de mulheres que não se beneficiou de um tratamento hormonal
eu ter essa informação com segurança, consciência e a longevidade, a gente hoje passa 1/3 da vida depois da menopausa, em privação hormonal. Então, às vezes, você vai decretar que 1/3 da sua vida você vai ver mal. Sim. Eu falei, não, eu vou mudar esse jogo. Eu preciso mostrar a cara, ter um posicionamento e falar, tem tratamento. Você não precisa se sentir velha. Ao contrário, você pode se empoderar depois dos 50 anos. É o que está acontecendo comigo. Você com milhões de mulheres que a gente vê transformando a vida, graças a Deus. A gente hoje tem muita ferramenta, tem muito recurso. E a mulher pode ser o que ela quiser ser a partir dos 50 anos. Então, eu acho que essa voz é muito importante e que bom que está sendo bastante ouvida. Doutora, como as mudanças hormonais afetam a saúde mental das mulheres, especialmente na fase dessa pré-menopausa? Na verdade, é exatamente isso. O que acontece? A gente tende a achar que a menopausa é quando a menstruação para. E aí, até porque o conceito de menopausa é 1 ano sem menstruar. Então, vamos supor que você menstruou a última vez em outubro de 2023, não menstruou mais até outubro de 2024, ok, está na menopausa. Só tem um pequeno detalhe. A queda hormonal, ela acontece 10 anos antes. E nessa oscilação hormonal e na queda hormonal, um dos sintomas é justamente a saúde mental e ela não associa que seja hormônio. Que sintoma? TPM. Ela menstrua todo mês, mas tem TPM, fica irritada, quer matar alguém, impaciente, atrapalha as relações familiares, atrapalha relacionamento. Na questão do seu relacionamento, no seu trabalho, no seu potencial, memória fica ruim, fica mais deprimida, mais angustiada, mais cansada. Isso é hormônio. E como ela menstrua, e ela ainda tem TPM, nossa, eu estou menstruando, estou com meus hormônios lá em cima. Realmente está lá em cima, só que tudo desequilibrado. Existe uma predominância estrogênica. Então, afeta muito. A testosterona, que é um hormônio que está ligado ao humor, ele cai até 10 anos antes. Então, as mulheres, se não sabem dessa informação, elas não pensam nem em fazer dosagem hormonal, porque na cabeça delas ela está tudo funcionando, ela está menstruando todo mês, mas impacta muito. São pequenas correções que a gente consegue reverter esses quadros. Muito. Depois que eu tive a Brenda, eu fui lá, por coincidência, doutora Patrícia é a minha ginecologista maravilhosa. Coincidência mesmo, né? A gente descobriu depois que marcamos esse encontro. E daí eu tive lá, tava com a testosterona 5. Era quase 0, né? Aí comecei a usar a pastinha de gelzinho de testosterona, aumentou para 15 ou 32. Aí eu botei logo o chip, agora já tá 60 e pouco, 80. Então eu tô adorando. Né? Resultado, não, né? Sou outra pessoa. Disposição, tive um pouco de queda de cabelo. Mas aí tomo um remedinho também para queda de cabelo, aí um remedinho para tirar a ansiedade porque também. Você na verdade deixou cair muito. E aí, quando começou a repor e realmente absorveu... Eu até estranhei, mas eu acho que foi pós-gravidez. E tem acontecido isso com muitas amigas minhas. Porque a gente agora é mãe velha, né? Eu fui mãe com 39. É o que eu falo. Antigamente minha mãe era mãe com 20. A minha outra geração. Com 20. Com 22 anos eu tava com minha irmã nascida. Agora a mulherada quer ter filho com 40, aí os hormônios ficam uma loucura, né? Exatamente. Mas eu acho super válido. Né? Muda a vida. Começa a repor, é uma besteirinha. É uma besteirinha. E muitas vezes, Elaine, não é só hormônio. Muda o humor, muda tudo. Às vezes um suplemento, uma vitamina que está deficitária. Então, essa visão integrativa mudou muito o trabalho do ginecologista quando você é funcional, no sentido de que você não fica só mama, vagina, preventivo. Você tem que abrir a cabeça. A mulher, ela precisa de outras coisas, que a gente sabe que a alimentação não consegue suplementar tudo que a mulher precisa. A vitamina D não é o valor de laboratório. Então, é tão importante a gente ter essa visão da mulher como um todo, que a gente pode realmente transformar as vidas dessas mulheres. Quais são os sintomas físicos mais comuns que você observa em suas pacientes que estão na transição para a menopausa e o que mais impacta no dia a dia delas? Sem dúvida nenhuma. Cansaço. Cansaço, eu até falo, e falta de vontade, apetite sexual. A segunda seria baixa de libido, que é justamente eu ficava o desejo. muito assim. Mas são ligadas, porque se você tá cansada, você quer dormir. Normalmente, a última coisa que você quer pensar, nossa, mas vai ter que começar ainda agora, eu vou perder mais uma meia hora, 40 minutos do sono. E logo em seguida, o sono, porque o sono fica prejudicado também. Então, a pessoa já pensa, eu tô cansada, não durmo tão bem, ainda vou ter que transar. Então, sem dúvida nenhuma, são as 3 grandes queixas. Por isso que é importante essa visão mais ampla, porque é a testosterona, sim, mas como é que está? Nessa fase antes da menopausa, os ciclos também, muitas vezes, aumenta muito o fluxo por conta da predominância estrogênica, mas uma queda do ferro, então o ferro também gera cansaço. Uma B12 está muito baixa, que também tem... anemia, dá cansaço, uma vitamina D muito baixa,
um sono que não está muito bom, então às vezes você precisa fazer uma suplementação de um magnésio, de uma melatonina. Então não é só sobre o hormônio, que muitas mulheres chegam lá no consultório e que falam assim: doutora, minha testosterona está baixa. Só fala da testosterona. Só a testosterona. Quando vai ver, tá tudo desregulado. Exato. E aí o que acontece? A libido é multifatorial. Se você não tratar as outras causas, e a principal causa está ligado a cansaço, a fadiga, a autoestima. Então, assim, não é só dar o hormônio, porque aí você acaba tendo muito mais os efeitos colaterais do que os benefícios reais daquilo que realmente está gerando a causa, e o que te levou a usar o hormônio muitas vezes não é solucionado. E você tem alguma dica, existe alguma forma de prevenir para minimizar esse impacto negativo dessas alterações hormonais antes da menopausa? Tratando. Na verdade, você acompanha essa oscilação hormonal. Direto. Então, assim, fazendo exame, você consegue detectar, checando a parte funcional, vitaminas. E a principal dica: informação. A mulher, se ela sabe o que vai acontecer em cada uma dessas fases, ela já tem a ligada, propriedade de... eu escutei falar que eu estou dormindo mal, que não estou ovulando todo mês, a minha progesterona está muito baixa, por isso está na hora de eu fazer uma dosagem. Minha libido está ruim porque a minha testosterona pode estar baixa. Como é que está minha alimentação? Eu faço atividade física. Então, essa abordagem, eu insisto muito, estilo de vida. Então, não é só sobre hormônio, não é só sobre vitamina. Tem que dormir bem, se alimentar bem, tem que manejar bem seu estresse, ter momentos de lazer, porque é uma coisa que é a hora que você melhora a tua serotonina, acordar bem, ter um bom cortisol para você poder render durante o dia. Então, é um conjunto. A gente não consegue dizer, é só isso, é o todo. A reposição hormonal, apesar de todos os benefícios, há sempre uma preocupação com os riscos associados que ele traz, como o aumento do risco de câncer de mama. Como equilibrar os prós e os contras dessa reposição hormonal? Isso mudou tanto, Elaine. Sempre sim. Porque as mulheres tinham muito medo. Antigamente se falava... Tinha muito medo por causa desse estudo que eu falei lá atrás, de 2003, onde ele foi interrompido porque aumentou muito a incidência de câncer de mama. Então, médicos e pessoas que ficaram em 2003, 20 anos atrás, que não se atualizaram... ainda estão com aquela cabeça. Continuam repetindo pensando, isso. Então, a gente sabe hoje qual é o maior risco de câncer de mama. Obesidade. A obesidade, porque a metabolização do hormônio que você dá, eu sei o que eu estou dando, mas a gente tem que acompanhar o que o teu corpo está fazendo com aquilo que eu estou dando. E aí, nessa metabolização, aumenta o risco de câncer de mama. Então, a gente tem que orientar essas mulheres a controlar o sobrepeso, a otimizar suas vitaminas, a ter um bom estilo de vida, a praticar atividade física. Então, o câncer de mama ligado à terapia hormonal já não é mais esse fantasma. Por quê? Porque o hormônio que a gente dá hoje não é o hormônio que a gente dava há 20 anos atrás. Há 20 anos atrás... Mas isso era um mito, assim, que se for tomar hormônio, pode desenvolver no seu corpo qualquer tipo de câncer. Porque nós temos células cancerígenas, mas aí consumindo hormônio parece que aumentava aquilo. Era um medo que tinha. É um mito. O grande medo da reposição hormonal faz as pessoas ampliarem, viram um fantasma. Aquela coisa tipo assim, tudo é culpa do coitado do hormônio. Hoje o grande vilão é o implante. Agora tudo é culpa do... Você pode usar um gel que não tem problema. Hoje eu tô fã do chip. Mas se for implante, a culpa é o implante. E a gente entender que o implante é só uma via, na verdade. Mas o que é importante colocar é que, assim, aquele hormônio que foi feito lá atrás era hormônio de égua prenha, era uma progesterona que era sintética, era via oral. Ali pegou mulher que era cardiopata, com mulher com obesidade, mulher que já estava com 20 anos na menopausa. O que a gente faz hoje? A gente faz hoje uma terapia de hormônio bioidêntico. A gente usa hoje a via periférica como primeira opção. Então não tem risco. E tem muito trabalho mostrando segurança na terapia hormonal. Muito pelo contrário, quando não faz a reposição hormonal, que dá os problema. riscos são muito maiores, que é o que mais mata a mulher, que é a doença cardiovascular, questões cerebrais, a perda de massa óssea levando à osteoporose. Então, hoje só não faz reposição hormonal aquela mulher que basicamente não tem informação, porque as contraindicações hoje são: se você teve câncer de mama, não é alguém da família. Na família pode ter, não tem problema nenhum, que o risco familiar e genético você já tem. Agora, se você teve câncer de mama, não pode. Se você tem doenças mal
controladas, diabetes tipo 2, Essas são as contraindicações do uso da reposição hormonal. Então, se você é uma paciente cardíaca que está descompensada, hipertensa descompensada, diabetes descompensada, se orienta a se fazer o tratamento dessas patologias para depois fazer reposição hormonal. Se você teve uma doença tromboembólica que você, na verdade, é endógena, é sua, que não é, por exemplo, eu tive trombose, mas porque eu usava pílula anticoncepcional. Eu tive trombose porque eu estava em pós-operatório. São pontuais, isso não é contraindicação. Mas se você teve uma tromboembólica primária, é uma contraindicação. O de resto está liberado para qualquer pessoa, desde que esteja dentro da janela de oportunidade. O estilo de vida das mulheres pode influenciar diretamente a forma como elas vivenciam a menopausa. Quais são os hábitos mais importantes para aliviar os sintomas dessa fase? Principalmente a atividade física. A atividade física, isso é vida, ela né? impacta em quase tudo. Ela impacta no seu sono, ela impacta na produção de miocinas, que são citocinas anti-inflamatórias, quer dizer, que combatem a inflamação. Ela melhora no estresse, ela melhora no seu peso. Melhora a pele, suar, alegria, fazer amizade. Endorfina, quando você vai na academia, network, você fala com os amigos. Sim. Eu fico até chocada a pessoa que não faz, não pratica. Eu estimulo 100% das minhas pacientes a fazerem isso, qualquer uma. O ideal é que faça musculação. Sim, lógico. Até para enrijecer, né? Ficar que associar, fazer alguma... Até dança, uma yoga, é muito importante. Eu acho que de todas as coisas que eu... Claro que você dormir bem impacta, uma dieta bem feita para cada paciente, formar seu banco de músculos é importante, mas o exercício físico é a grande virada de chave, realmente, que você vai em ganho de saúde e no alívio dos sintomas da menopausa também. Muitas mulheres relatam a queda da libido durante a menopausa, como você falou aqui. Quais são as principais causas dessa diminuição e como que é possível lidar com essa questão? Esse é um tema sensível, né? Porque assim, a gente sabe que com a menopausa você tem várias coisas que atrapalham muito a libido. Primeiro, a questão hormonal já atrapalha muito, que a gente sabe que o desejo está ligado à questão do hormônio. Minha mãe fala também do ressecamento da vagina. O que acontece? As questões vaginais do aparelho gênito urinário e as consequências. Então, por exemplo, se você vai ter relação sexual, que para penetrar já dói, a tua memória vai doer, eu não quero. Se você consegue ter relação sexual, mas depois tem infecção urinária, toda vez que tem que ficar antibiótico, você também não quer. Se você começa a ter candidíase de repetição toda vez que você vai ter relação sexual. Eu tive. Então, assim, a libido ela fica prejudicada por N fatores. O fator cansaço, o fator desejo, tem a questão da saúde mental, no sentido se ela está triste, ela está mais angustiada, se ela está mais deprimida, isso interfere diretamente na sua libido. Se ela está ganhando peso, a gente sabe que na menopausa a mulher tem que ter um cuidado maior, porque a taxa metabólica pela ação hormonal mais diminui, então você fica um pouco mais ansiosa. Então você fica mais triste, porque a roupa também não entra, você não se sente desejada. E a mulher, eu falo, é diferente do homem. A libido da mulher começa no bom dia. Não é aquela coisa de o homem liga um botãozinho e pronto. A mulher é como se fosse um painel de avião. Então, você tem que... Qualquer coisinha ali modifica. Então, você tem que, na verdade, se empenhar. A mulher tem tendo um desejo, ela tem que se sentir desejada, ser cortejada, bem cuidada. E o inverso também, mas a gente sabe que para o homem... É mais fácil. É mais fácil. Com a queda dos níveis de estrogênio, muitas mulheres ficam mais vulneráveis a problemas cardíacos. Quais medidas preventivas podem ser adotadas para proteger a saúde cardiovascular nessa fase da vida da mulher? Principalmente repor o estrogênio. Então, o que acontece? O estrogênio, ele produz uma substância chamada óxido nítrico. Essa substância, ela faz com que o vaso sanguíneo ele se adapte às variações de pressão arterial. Quando você não tem essa substância, quando você não tem o estrogênio, o vaso vai ficando mais rígido, mais duro. As placas de ateroma vão acumulando dentro desses vasos. Então, favorece trombose. Então, o principal seria poder fazer reposição hormonal. Naquelas mulheres que não podem, como é que a gente lida com isso? Eu ia falar isso agora. Nem todo mundo, de repente, pode pagar um chip. Ou tem medo. Fora das janelas de oportunidade. Agora já estou 10, 15 anos depois da menopausa e já passei da janela, eu tenho medo. O que você pode fazer? Boa alimentação,
dieta anti-inflamatória, tratar o seu estresse oxidativo, atividade física, higiene do sono, suplementação. E aí a gente tem vários ativos que podem ajudar na saúde vascular, como o ômega 3, a coenzima Q10, a curcumina. Então, você trata a mitocôndria, que é a nossa fábrica de energia, você trata todo o estresse oxidativo, você otimiza suas vitaminas, você está indiretamente melhorando a tua saúde cardiovascular, que é o grande problema para a mulher depois da menopausa. É a doença que mais mata as mulheres depois da menopausa, justamente são as doenças cardiovasculares. Doutora Patrícia, como que você avalia o cenário atual da saúde da mulher no Brasil? Olha, eu avalio com bons olhos, porque a gente está conseguindo dar voz a essas mulheres. Muitas celebridades, pessoas que são formadoras de opinião, estão vindo à rede social e pessoas que as mulheres admiram como mulheres. Sim. E falando que estão na menopausa, e falando que sofreram com sintomas da menopausa, que buscaram ajuda, que sofreram com libido. Então, isso atinge de uma forma muito ampla todas as redes sociais, no sentido, nem todo mundo está dentro do nosso consultório, então a rede social está fazendo um trabalho muito bacana da gente poder levar a informação. Esse é meu grande propósito também, quando eu vou na rede social, quando eu abro caixinha de perguntas, da gente poder abordar abertamente sobre esses assuntos de reposição hormonal, de sintomas, do que a gente está falando aqui. Não ter libido, e ter ressecamento, não conseguir ter relação e estar cansada. Estratégias. Quer dizer, às vezes ela não consegue chegar até a mim no meu consultório, mas ela vai no médico da família ou vai no médico de SUS. Olha, eu escutei numa rede social a doutora falando que é muito importante eu fazer o uso de suplementos, que é muito... Eu não posso fazer reposição hormonal, mas eu tenho outras coisas que eu posso fazer. Eu vi que tem alguns fitoterápicos que podem me ajudar nos meus calores. Então, você ter a informação hoje te dá condição de você pleitear coisas que fazem sentido para você. A mulher tem empatia uma pela outra. Então, a gente meio que faz uma grande comunidade de mulheres que estão vivendo a mesma coisa. Então, é muito bacana porque trocam. Então, a gente tem muita live. Na live, a gente dá voz a essas pessoas, a gente responde, a gente consegue fazer essa interação. E parece que não, mas quando você olha, são um número de mulheres que são beneficiadas, que a gente recebe esse feedback. Nossa, eu aprendo muito com Isso seus gratificante, vídeos. É muito gratificante. É quase que um propósito para mim de saber que, nossa, a gente está impactando vidas, a gente está conseguindo transformar a saúde das mulheres aqui no Brasil. E isso parece besteira, mas quando é tanta energia que volta para a gente, é uma coisa tão boa, porque a gente está espalhando alegria, a gente está espalhando informação, a gente está espalhando forma das pessoas darem sentido às suas próprias vidas, porque muitas mulheres que sofrem com a menopausa, para elas a vida como se acabou. Elas falam, para viver assim eu prefiro não viver, já que eu não posso fazer ou não tenho acesso a um tratamento. E hoje não, hoje ela pode chegar, não é o ideal, que vai na farmácia e compre seus suplementos, mas ela consegue ter acesso indo num balcão de farmácia e comprar um creme lubrificante e não sofrer com a na hora do ardência, ato. na hora da relação sexual, ou melhorar para quando for ter relação sexual não tá tão ressecada, porque a gente já tem essa informação, ela viu lá numa live alguns cremes vaginais que qualquer mulher pode usar e ela vai lá e ela não saberia. Ou qual o sabonete íntimo, ou então quais os cuidados que ela pode ter para não ter infecção urinária, quanto de água tem que beber, qual o tipo de exercício que deve fazer. Ou então, outro dia eu estava falando sobre lipedema, que é uma patologia que é reconhecida como doença há 2 anos só, que é uma deposição de gordura da cintura para baixo. A pessoa, nossa, então é por isso que eu faço dieta, treino pra caramba, mas não meu consigo colote perder. nunca sai. Então, assim, você dá essa informação para pessoas que já rodaram médico, que sofrem com isso, têm vergonha, que falam, imagina, tem mulheres que chegam para mim, Patrícia, eu não consigo botar um biquíni dia pré, eu tenho vergonha das minhas pernas. Eu só transo com meu marido de luz apagada, porque eu tenho vergonha do meu corpo. E aí você dá para ela, mas tem tratamento. Eu vou te dar o passo a passo, é só você seguir. Esse exercício está errado, faz aquele, usa meia de compressão. São coisas que qualquer mulher pode fazer e você muda a vida dela. Então, isso não tem preço. Existem avanços ou retrocessos que você gostaria de destacar?
Avanços todos. Eu acho que a cada ano essa parte da medicina vem avançando. Graças a Deus, porque tem muito trabalho científico sendo feito. Estudos. Muito estudo validando, legitimando Você segurança. lembra que eu comentei com você? Eu tive no seu consultório, eu tinha um problema de cândida recorrente. E eu li na internet um produto chamado sobre kefir. Lembra? Que você falou, larga isso, não, faz um outro passo. Você lembra? Então, assim, tem muita coisa. Se você pesquisar, tem muita coisa na internet, claro. Muita coisa que não funciona e muita coisa que funciona. Mas aí você vai numa médica e ela vai te dizer o que realmente é eficaz para aquilo. Mas, por exemplo, no caso do candidíase, coisas bobas. Você fala para aquela mulher, olha só, você come muito doce? Ah, eu sou uma formiga. Para de você comer falou doce. isso para mim, o açúcar. O açúcar. Então, você, mas eu tô sofrendo. Tem vacina que a gente faz de 2 em 2 meses com beta-glucana e com candidina, que melhora a cândida. Você tem tratamentos cada vez que vai ter relação sexual que você possa fazer dose única. O cranberry você pode fazer, probióticos específicos, higiene íntima. Qual é que você faz a higiene íntima? Então, assim, é tão amplo. Sabonete para melhorar o pH vaginal. Sabonete para evitar candidíase de repetição. Então, avanços muitos. Acho que a rede social abriu muito a cabeça das pessoas. E o principal, a longevidade. As mulheres hoje, a gente sabe que era idoso no Brasil 60 anos. Hoje 60 anos. Eu não me sinto uma idosa, eu tô daqui a pouco fazendo 60 anos. Hoje é 70 e pouco, quase 80 90, quase. 90, chega a 90? 90 anos. Então, assim, se viu a necessidade de ter um olhar para essas mulheres que vão chegar lá. Porque não adianta só chegar, bater, cheguei. É chegar bem. Você quer chegar. Não, eu até falo que essa mulherada de geração 40, 50 estão dando de banho nas de 20, tá? Com certeza. As de 20 estão estressadas, trabalhando em doidas. Não é verdade. Isso é uma geração que também precisa ser olhada com um pouco mais de cuidado. Porque... A gente fica brincando, minhas amigas, porque a gente falava assim, vai perder pras novinhas. A namorada vai trocar pelas novinhas. Agora, os homens estão trocando pelas mais velhas. Com mais maturidade, com sabedoria. Mais experiente. Autoconhecimento. Às vezes é mais independente financeiramente, já tem tua história. Principalmente autoempoderamento. Eu acho que é muito sobre isso. Eu acho que a mulher que tem um pouco mais de maturidade, ela sabe do que ela gosta, ela sabe do que ela quer e o que ela não quer. Então, isso para os homens dá uma certa instabilidade, mas misturado com uma admiração. É lógico. Porque você, na verdade, sempre aquela mulher isso, que se cuida, aquela mulher que não precisa dele para nada, está com ele porque, na verdade, deseja ele. Ou porque ele tem que ser muito bom, carinhoso, um príncipe. Exatamente. Senão vamos para o próximo. Vamos para o próximo, é exatamente por isso. Então, essas mulheres, eu acho que hoje esse é um grande avanço. As mulheres, elas estão deixando de ser aquela... Você tem uma ideia, Helena, quando eu estava na faculdade, eu aprendi na faculdade há 30 anos atrás, a mulher chegou na menopausa, acho que nem precisa mais ir ao ginecologista todo ano, não vai ter mais filho, não precisa fazer mais nada. Porque era focado só em parir, né? Método anticoncepcional, tratar TPM. Hoje, o que a gente mais quer, chegou aos 50, graças a Deus não tem mais que me preocupar com o filho. Eu até acho que as pacientes hoje são mais velhas do que as mais novas. Porque as mais novas não ligam muito para se cuidar. Eu sou suspeita, né? Que meu nicho é 40 a mais. Então acaba que eu atraio, como eu falo muito para mulheres com mais de 40 e falo muito em menopausa, hoje 90% do meu consultório é mulheres acima de 40. Mulheres na menopausa têm um risco aumentado de desenvolver também diabetes tipo 2. Como a mudança dos níveis hormonais influencia o metabolismo da glicose e como a prevenção deve ser abordada? De novo, a gente vai cair na mesma tecla. Na verdade, assim, a queda do estrogênio, ele gera uma alteração da questão toda da deposição de gordura, favorece a deposição de gordura visceral, aumenta a inflamação, que gera resistência insulínica, que é o primeiro passo do diabetes tipo 2. Então, como é que você tem que abordar? Dieta, atividade física e, quando puder, fazer reposição hormonal. Porque a gente sabe que o baixo do estrogênio acaba que, indiretamente... Na verdade, a gente funciona como tudo em equilíbrio. Hormônio de mais é ruim, hormônio de menos é ruim. Vitamina de mais é ruim, de menos também. Então, assim, repor o hormônio vai fazer a prevenção das doenças crônicas que mais vão tirar a qualidade e até a própria vida da mulher, que é doença cardiovascular, diabetes tipo 2, acidente vascular cerebral, Alzheimer lá na frente. Então, assim, fazer... Alzheimer. Sim, a gente tem trabalhos em estudo mostrando a prevenção do Alzheimer com a terapia de reposição hormonal também.
A incontinência urinária pode surgir ou piorar durante a menopausa, devido à perda de elasticidade dos tecidos, como você falou. Quais tratamentos e exercícios podem ajudar a combater esse problema? Bom, a gente sabe que com a falta do estrogênio, frouxidão, flacidez, diminuição da produção de colágeno, mesmo colágeno que a gente tem no corpo rosto, todo, no rosto, tem. também tem na região íntima. Então, a reposição hormonal sistêmica ajuda muito. A reposição hormonal local, cremes de ação local ajudam muito. Atividade física sempre, para trabalhar a parte muscular. Exercícios que trabalham a musculatura. Eu ia perguntar isso agora, quais são? Exercício de contração. Então, por exemplo, você vai fazer xixi, exemplo. Aí você vai fazer, você sentou no vaso, contrai. Aí dá o primeiro jato, contrai. Mais um pouquinho. Conta até 5. Depois solta. Esse é um exercício que vai estar trabalhando ali a musculatura. Existe um outro, tem fisioterapias específicas. E o tal do pompoarismo? Pompoarismo. Você tem a cadeira eletromagnética, que é a Encela, que também você faz estimulação muscular. E o que hoje é que eu mais gosto, e que na verdade mais prático para a mulher moderna, é o laser de CO2. É uma ferramenta fantástica. Que ela Eles já me falaram e dizem que é maravilhoso. Maravilhoso. Assim, são 3 sessões, é um tratamento feito em consultório. Não machuca. Não machuca. Que ele melhora não só a incontinência, mas a urgência urinária, que é diferente. A incontinência urinária é aquela coisa de você tosse, você espirra e escapole. A urgência urinária é aquela sensação de que não vai dar tempo de chegar. Você está com vontade de fazer xixi e você parece que quando vai chegar perto do banheiro, sai. A incontinência, você acabou de fazer xixi ou não, quer dizer, a bexiga pode estar cheia ou vazia, tossiu, espirrou, vai escapulir. Então, o laser, ele melhora muito a qualidade desse tecido, a capacidade de elasticidade de armazenamento da bexiga, fora que revitaliza aqueles tecidos, melhora a vascularização, estimula a produção de colágeno. Então, assim... Mas isso uma mulher depois de 40 já pode fazer? Qualquer mulher pode fazer. A mulher em pós-parto pode fazer, que está com muito ressecamento vaginal. Mulher que está amamentando pode fazer. Não tem nenhuma contraindicação. E quanto mais precoce você faz, você não precisa... Que nem no rosto. Se você começar a tratar mais cedo, a qualidade da sua pele vai ser melhor. Textura é outra. É outra coisa. Então, assim, melhora a dor na relação sexual. É fantástico. Realmente, como um tratamento... Vou ter que ir lá marcar uma sessão. É maravilhoso. Você faz no teu consultório? Faço então vou lá marcar. O uso de dispositivos intrauterinos como o DIU hormonais podem ser uma opção para aliviar os sintomas da menopausa? Não. Ou não tem nada a ver? Não, tem nada a ver. Na verdade, o DIU... A gente indica DIU em que situações na transição menopausal? Aquela mulher que ainda não está na menopausa e precisa de método anticoncepcional, é uma boa opção. Pacientes que têm patologias estrogênio dependentes, como adenomiose, miomatose. Então, a gente ter um DIU hormonal que libera a progesterona, ele vai ter uma ação local na contraposição da ação estrogênica, nessa fase de transição menopausal, onde você não ovula todo mês e que tem a predominância estrogênica, quer dizer, é o hormônio que pioraria essas doenças, um DIU agindo naquela região. É uma forma de você controlar essa doença, mas a nível sistêmico. Vai melhorar os calores? Não. Vai melhorar a libido? Não tem nada a ver. Ele, assim, entrou na menopausa. Você pode até manter o DIU, porque nessa fase até a gente garantir. Olha, que realmente está na menopausa. Você não vai engravidar, porque uma gravidez aos 45 do segundo tempo, entrando na menopausa. E você nem querendo. Tudo que a mulher não quer. É o verdadeiro Kinder Ovo. Exatamente. É tudo que ela não quer. Desagradável. É ser surpreendida, é um beta-HCG positivo. Acho que ela me mata. Então, assim, nessa fase da transição menopausal, o DIU é uma ferramenta fantástica que dá segurança pra gente, mas na hora da reposição, até posso fazer reposição hormonal com um DIU que tem progesterona? Até pode na proteção do endométrio, mas a progesterona é muito boa para o sono, é muito boa na proteção da mama, a nível cerebral. Então, geralmente, a gente não conta nem esse DIU hormonal como reposição na menopausa. A gente associa também a progesterona. Existe uma relação entre os sintomas da menopausa e a função tireoidiana? Sim. A gente sabe que, na verdade, a relação que os dois vêm como glândula mãe e hipófise. O mesmo hormônio, a mesma glândula que produz o hormônio tireotrófico é o que produz o FSH e LH, que são os hormônios que estimulam o ovário. Então, muitas vezes, quando está entrando na menopausa, como que a hipófise muitas vezes tem que aumentar o FSH e LH, fazer o ovário voltar a funcionar, pode, em detrimento, ter uma alteração dos hormônios tireoidianos. Mas sempre que a gente faz uma avaliação da mulher como um todo, é importante porque pode confundir.
Então, a mulher está ganhando peso, ela achar que ela está ganhando peso, que ela está entrando na menopausa, e às vezes é um hipotiroidismo. Às vezes é uma tiroidite de Hashimoto, uma doença inflamatória autoimune. Às vezes é um hipertiroidismo, então está descontrolado. Então, quando a gente vai olhar e para checar hormônios, faz parte do nosso também, combo de check-up, fazer todos os exames da tireoide também. Qual é o impacto da menopausa nos níveis de colesterol e triglicerídeos? Também por ação, aumento da resistência insulínica, aumento da inflamação por conta dessa alteração da disbiose da flora intestinal pela baixa do estrogênio, pelo aumento da inflamação crônica que a gente vê no organismo, acaba que a síndrome metabólica, assim como a resistência insulínica, a dislipidemia, que são as alterações dos níveis de colesterol. E por conta também dessa inflamação, aumento do LDL, que é aquela parte do colesterol, que é a parte que deposita, que precipita, que forma a placa de ateroma, aumenta maior o risco de doença cardiovascular. Então, assim, o estrogênio, ele te protege de várias coisas e a falta dele, ele te inflama na contramão, né, daquilo que ele protege. Então, por isso que a gente reforça tanta importância da reposição. E, doutora, como que as mulheres podem lidar com a flutuação dos níveis de energia durante a menopausa? E fadiga também. E se tiver tratada, não flutua. Não faz não, né? Não faz não. As mulheres bem tratadas, tendo já nem passam daquela... Exatamente. A gente tem protocolos que a gente avalia a parte de alimentação, plano de atividade física, reposição de suplementos, reposição das vitaminas, reposição dos hormônios. Não passa não. Eu tô fazendo isso tudo. Aí ficam ótimas. Vou chegar no 50 turbinada. O problema é que a mulher bem cuidada, ela não vai ter. Assim, ela, na verdade, assim, a gente tem que orientar, que vale a pena ser tratada. Tem tratamento, e tratamento com resultado muito bom. Então, não sofre. Só não faz quem quer. Só não faz quem quer, exatamente. Que eu falo que também dá para todos os bolsos, tá? Não vamos falar que chip é barato, não é algo barato, mas é o que você falou. Quando a pessoa não tem condição, tem outras alternativas. Exatamente. Tem exatamente isso. O importante é querer fazer. É entender que aquilo ali faz sentido. É uma escolha. Você melhorar o meu estilo de vida. Exatamente. Quero melhorar você comer bem, é escolher o que vai comer, você fazer a prática de atividade física, saber o que fazer em termos de exercício para qualquer pessoa, dormir bem. A gente não compra sono na farmácia, manejar o estresse também não tem receita. Então, na verdade, é uma escolha. Eu quero viver bem na menopausa e vai adaptar dentro daquilo que cada uma pode. Então, assim, eu costumo fazer uma analogia, um avião. Todo mundo, você vai de um ponto A a um ponto B. Você pode ir de econômica, pode ir na premium, pode na business, pode na primeira classe. Não tem primeira classe para todo mundo, mas não quer dizer que o avião que for na econômica não vai chegar. Então, todos vão chegar. Todos vão chegar. E se o avião cair, vai cair para todo mundo, na primeira classe e na econômica. Então, escolha onde você pode se encaixar, mas o importante é chegar. Eu acho que essa é a grande mensagem. Todos podem se cuidar. E vamos lá, isso eu quero saber muito. Existem terapias complementares como acupuntura ou aromoterapia. Elas são úteis no alívio dos sintomas da menopausa? Sim, tudo é útil. Meditação é útil. Yoga. Eu comprei aquele difusorzinho para botar do lado da cama. Óleos essenciais. O tratamento com cristal. Tudo é a decisão de querer mudar. É a decisão de querer fazer melhor por você. Então, aquilo que para você faz sentido, com certeza vai impactar positivamente. Então, acredito que é válido, é muito válido. Doutora Patrícia, quero te presentear com 2 rodízios da melhor churrascaria do Rio de Janeiro, chamado Barra Grill. Amo! Você gosta de carne? Adoro. Também, sou carnívora. Até porque para fazer banco de músculos precisamos de uma dieta rica proteína. em proteína. E antes de encerrarmos, doutora... Passou rápido. Você gostaria de deixar uma mensagem especial para as mulheres que estão passando agora pela menopausa ou pré-menopausa? Olha, acho que a grande mensagem que eu quero deixar para você, mulher, que está passando por essa fase, busque ajuda. Não se acomode de achar que é normal. A gente sabe que muitos colegas... A gente vai no médico, o médico fala... Então, é da fase da menopausa, é normal, os calores vão passar. Os calores até podem passar, mas o resto todo não vai passar. A tendência é você ficar
pior se você não buscar um tratamento. E por que você vai escolher o pior caminho se você tem um outro que você pode se transformar, que você pode inspirar outras mulheres e que é uma escolha que nem é tão difícil? É escolher pela vida, é escolher por se empoderar, é por escolher por viver bem, é escolher por saúde. Então, meu grande conselho para você que está escutando a gente é: busque ajuda se você não consegue achar o seu caminho para você viver bem com a sua menopausa. Ó, eu já busquei o meu, hein? Por isso que eu vou voltar lá e também fazer o laser. Vai amar. Muito bom. Obrigada, doutora, pela Imagina, participação. adorei. Eu adorei te receber aqui. Eu Quando ela adorei falou tá assim, aqui. a doutora Patrícia, manda uma foto dela. Eu falei, é a minha ginecologista. Eu adorei também. Mundo pequeno, Uma delícia. né? Isso é um Desejo espetáculo. muito sucesso para você. Foi legal? Você gostou? Maravilhoso. Galera, e lembrando que na próxima quinta temos um novo episódio. Para você que ainda não se inscreveu no canal, entra lá no Elas Falam Tudo, ative o sininho para receber todas as notificações. Beijo e até a próxima.